Bom dia pessoal, tudo bem? Infelizmente eu não estou conseguindo entrar aqui no YouTube, tá? E a gente vai fazendo por aqui então. Deixa eu ver se eu vou. Última tentativa agora. Última tentativa. Vamos ver aqui. O YouTube tá rebelde. Eu nem sei se tá difícil. É isso aí. Hoje a gente vai fazer a leitura de Mateus capítulo 9. Então tá, vamos fazer a nossa oração para a gente começar. Eu vou ter que ler de olho aberto porque eu tenho uma outra rede social que ela dá umas paradas. Então, eu tenho que ficar de olho nela. Então, você vai ver que eu vou estar olhando mais para cá, entendeu? Prestando atenção nela. Bora lá, então. Bom dia, Juliano. Bora lá, então. Pai querido, graças te damos porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom conosco todos os dias e as suas misericórdias mais uma vez se renovaram nesta manhã, nos convidando, Senhor, a termos um renovo mental, um renovo espiritual, um renovo almático, um renovo emocional, um renovo físico, Senhor. Então, que esse dia venha ser um dia de decisões, um dia de aprendizado, que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo de qualquer cilada que o inimigo quis ou teve a intenção de preparar, mas já está desfeita no nome de Jesus. Agora, Senhor, nós precisamos da presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que ele venha nos direcionar na leitura da Tua Palavra, nesses versos de hoje, que a gente possa aprender em graça e sabedoria do Senhor essa mensagem que vem do alto, tá? Que nós possamos agora colocar em prática. Bora lá, então? Em nome de Jesus, amém. Jesus cura um paralítico, capítulo 9 de Mateus. Verso 1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pega sua cama e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Primeira consideração que eu quero te dizer aqui. Esse paralítico, no fim das contas, ele não estava atrás da cura, mas ele estava atrás emocionalmente do perdão. Ele carregava algum fardo muito grande de algo que aconteceu na vida dele. E Jesus, conhecendo os seus filhos, vê aquela situação e faz o quê? Para de carregar esse pecado. Ele está perdoado. Eu te pergunto, eu e você, quantos de nós nos paralisamos nessa vida? Ficamos paralisados diante de um pecado que a gente tem carregado. E aí Jesus, ele vem para você e diz assim, ó, filho, filha, seus pecados estão perdoados. Você não precisa mais carregar ele. Levanta e anda. Segue em frente. Isso não vai mais te paralisar. Isso pode ser útil até para ser remédio para curar outras pessoas. Você entende isso?
Então, bora lá. O chamado de Mateus. Verso 9 do capítulo 9 de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, Jesus ali ainda dá uma lição ali na hipocrisia daqueles homens, entendeu? Talvez eles, mais do que ninguém, estavam precisando ser salvos, né? Talvez mais do que ninguém, eles estavam precisando deixar os seus pecados. E só na fala deles, vocês vê o tão distante que eles estavam de Deus. Mas bora lá. Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em. Ai, só um pouquinho, eu estou sem direção aqui. Em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho novo se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. O poder de Jesus sobre a doença. Então aqui é o seguinte, imagina você é convidado para uma festa cheia de coisas gostosas lá para você comer. Aí você vai lá e você está de jejum. Você entende? Então, só para trazer para essa ilustração. O noivo estava ali com eles. Jesus estava ali pessoalmente, então ainda não havia necessidade. Mas quando Jesus partisse, nós precisamos sim jejuar para quebrantar o nosso espírito, entende? Para aumentar a nossa conexão espiritual com as coisas espirituais. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. Ela teve fé, ela teve ousadia, ela foi lá e creu que se ela fizesse aquilo, ia acontecer. Então, quando você entender fé é isso, é você trazer algo que não existe, você ir e buscar isso com toda a certeza. Porque se for algo que está no plano de Deus, vai acontecer. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Pensa bem, você está num velório e aí, em vez de ter choro, começam a rir. Parece piada, né?
Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Toda aquela região ficou conhecendo o que Jesus fez naquela cidade, naquele local. Capítulo 9 de Mateus, agora o verso 27. A cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele tocou nos olhos deles e disse: Que seja feita segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Ia ficar difícil Jesus andar agora. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Eu quero você ver na minha mente agora um negócio aqui. Gente, a fofoca ela é assim, né? Não é? Ai, fulano, mas você não fala pra ninguém. Olha como é que Jesus conhece o ser humano. Gente, os curados ali viraram fofoqueiro do bem, digamos assim, né? Saiu espalhando para todo mundo que eles estavam vendo, que eles foram curados, que foi Jesus. Desculpa, mas é o que vem na minha mente agora. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus, bom dia, Andrezinho. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Ó. Agora você pensa bem, Jesus tinha que ter paciência, né, com esses fariseus, né? Porque pensa bem que casa dividida seria essa, né? Um demônio expulsando o outro. Que bagunça, né? Nossa, Jesus, eu admiro, hein? A gente tem que falar assim: Jesus, deixa eu te modelar na paciência, né? Tratar as pessoas com essa paciência, né? A gente, né? Esses fariseus, vamos combinar, era muito chato, né? Para. Poucos são os trabalhadores. Verso 35 do capítulo 9 de Mateus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu fico vendo assim, a nossa sociedade está nesse nível, né? A nossa sociedade, o mundo, e as pessoas estão emocionalmente aflitas, desamparadas, desesperançadas. E nós temos que ser essa luz para levar essa mensagem, sabe, do advento, desse Salvador que morreu, que quer salvar as pessoas. Mas ele precisa do quê? Da nossa voz, da nossa atitude, da nossa vontade. Então disse aos teus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que eu e você agora possamos tomar a decisão e sermos aquele que estamos participando da colheita. Que nós sejamos aqueles que, da nossa forma, do nosso jeito, do nosso chamado, você pregue, incansavelmente. Michele, mas às vezes eu tô lá num vídeo e não tem ninguém. Não importa. Quem sabe a sua mensagem não é para agora,
é para alcançar alguém que vai vir daqui a um tempo. Você não tem que estar preocupado com isso. Jesus, quando ele chegava num lugar, ele só fazia o que tinha que fazer. Ele pregava a mensagem. Então, a mensagem chegava, a mensagem era alcançada. Que a sua voz, as suas ações possam, aonde você for, aonde os seus pés forem, e os meus também, alcançarem vidas para o reino. Porque a nossa sociedade, no mundo, tá assim, ó. Estão aflitas e desamparadas, são ovelhas sem pastor. Que eu desejo a você hoje, nessa terça-feira, que você possa ser um instrumento nas mãos do Deus vivo, para que você seja aquele que venha ser fonte de bênção na vida de pessoas aflitas, desamparadas, desesperançadas. Que você seja usado por Deus, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a alergia passando, gente. Nossa, é muito difícil. Eu tive crises nesses dias, vocês não estão entendendo, tá? Eu até mudei algumas coisas que ficavam até na minha cama ali, tirei tudo que era quadrinho, não sei o que lá, porque eu até acho que aquele pozinho caía ali e coisa. Mas é isso. Pessoal, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, tchau.